Mas eu queria abordar um ponto que é boa parte também dos nossos ouvintes, né? Que é o engenheiro civil que saiu da faculdade e iniciou a vida, só voltou a olhar mais para a construção, Sim. com olhar de construção, vou virar um construtor, não um incorporador. Entende? Então o cara saiu da faculdade, por exemplo, com a tomada de consciência de prestar o serviço. Uhum. Por que a nossa tomada de consciência, por exemplo, para a incorporação para o engenheiro que hoje está com uma construtora e depois estar atuando na incorporadora, viver o mercado, que abriu os olhos, ouviu o próximo degrau que é a incorporação. Né? Se a gente tivesse essa consciência antes, Uhum. porque todo o esforço que se tem e o desgaste que se tem na construção, né, Uhum. ele pode ser mais bem rentabilizado na Sim, incorporação. sim. Uma ótima pergunta. A gente vê muito isso, muito isso aí. Porque nós, como engenheiros, né? Inclusive hoje é dia do engenheiro, né? Parabéns para É vocês. verdade. Parabéns pra vocês. Parabéns para você. Parabéns pra Metade, mim. metade Não, de uma palma para você. 2/3. 2/3 de parabéns para você, engenheiro. Parabéns, gurizada. Parabéns aí, Gabriel. A engenharia, ela não nos forma para ser empreendedores, ela nos forma para ser um prestador de serviço, no máximo um prestador de serviço, mas geralmente um funcionário de uma grande empresa, de uma grande construtora, de uma empreiteira. Porque afinal, a faculdade ela foi criada, ela foi desenvolvida, o molde dela foi para criar mão de obra qualificada para o mercado. Então a faculdade ela não foi produzida para formar empreendedores, empresários, ou para saber como vender, como apresentar uma proposta, um orçamento. Nada é ensinado disso aí. Até porque quem está lá ensinando na faculdade geralmente não tem esse conhecimento, né, para poder ensinar. Então, poxa, como seria interessante trazer algo nesse sentido dentro da engenharia civil? Porque engenharia civil é muito sobre cálculo, sobre alguma coisa de execução e tem um conhecimento superficial de todas as outras atividades que o engenheiro civil pode fazer, asfalto, ponte, estradas, pontes, hidrelétricas, alguma coisa nesse sentido também. Então, o que a gente vê é que o engenheiro, quando ele sai da faculdade, a única coisa que ele consegue vislumbrar é exercer o que ele aprendeu, que é construir. Então, se ele for um pouquinho mais para frente, ele vai falar, caramba, mas eu posso, além de ser o engenheiro da construtora, eu posso ter uma construtora. E qual que é o caminho mais rápido para que isso aconteça? Através de mão de obra. Criar uma pequena equipe de empreiteira de mão de obra, porque a mão de obra é sempre um desafio, é um gargalo do mercado. Se é um gargalo, é uma grande oportunidade no mercado também. Uhum. Então, a gente está vendo agora em Balneário Camboriú, aqui, ó, saí do meu apartamento há pouco, estão arrebentando todo o térreo lá. Por quê? Porque a gente está chegando próximo da temporada, por exemplo, aqui, todo mundo reformando para o Natal, todo mundo, então estão arrebentando tudo lá. É uma equipezinha de mão de obra que provavelmente não tem um responsável técnico e eles vão fazer, quer dizer, pega assinatura, literalmente, paga 500 pila pro cara assinar, isso acontece muito no mercado, coisa que poderia ser um engenheiro que estivesse encabeçando essa mão de obra. Então esse é o caminho. Beleza. Formei minha equipe e aí começa a ganhar um dinheirinho, começa a girar, só que aí ele entra num limbo de tanto serviço, de tanto incêndio para pagar, que ele simplesmente não pode parar às 3 da tarde, não, das 3 da tarde até às 6, 7 da noite, agora eu vou prospectar um negócio, eu vou viabilizar um empreendimento, eu vou entender esse negócio de incorporação, não. Então, acho que mais próximo da incorporação, Gabriel, tá o corretor de imóveis do que o engenheiro. Muito mais, sabe? E é uma percepção que as pessoas não têm. Geralmente o pessoal vê que o engenheiro tem predisposição para ser incorporador e o fato... E claro, ele tem um conhecimento, tem uma clareza de processo, né, de obra mesmo, mas o tino comercial é mais importante na incorporação do que o conhecimento técnico de execução. Que é quem de fato agrega valor para a construção, né? É o incorporador, quando você cria o empreendimento imobiliário, aquele processo todo, né? Agregar valor, dar valor para a construção, Sim. né? A gente fica limitado ao nível de consciência da construção em si, né? Sim. E aí prestar o serviço, que nem tá falando, né? Pô, o cara fica chega um momento que o cara fica atolado. Claro, porque quanto mais o cara precisa faturar, é mais serviço que ele precisa pegar, né? Mais cliente que ele precisa ter. Aí chega uma hora que estoura, né? E eu vivenciei isso muito de perto, né? Então, engenheiro que se formou, começou a estruturar um time, fez um monte de casas, um monte de prédio, mas sempre prestando serviço.
E assim, e eu sempre ficava... Às vezes cheguei até a fazer perguntas assim, perguntas, vamos dizer que não deveria ter sido feita. Tipo assim, como que você não ganhou dinheiro em todos esses tantos anos de profissão? Né? Como engenheiro, como construtor, como que você não acumulou riqueza nesse período todo? Porque, cara, é tanto apagar incêndio todo dia, tanto apagar incêndio que parece que tá indo pra frente, mas não tá. Tá virando um colecionador de obras, né? Faz. Aí sobra algum pepininho, tem alguma, né? Dá algum problema ali, quebra alguma coisa, erra no orçamento e vai ficando lateralizando na vida, assim, sabe? E na incorporação ela é diferente porque você tem ali o processo de construção, mas lá na frente você tem uma entrada de caixa da venda do imóvel, que geralmente é uma vez só, então você realmente vê aquele valor de uma vez, assim, e fala, caramba, legal, eu sobrevivi com pouco até agora veio essa grana, isso aqui eu não vou ocupar para aumentar meu padrão de vida, isso aqui eu vou reinvestir na incorporação. Então aí o cara consegue acumular, né?